Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou Raul Nogueira, estou aqui apresentando grandes nomes da propaganda neste maravilhoso canal MACT, o canal da comunicação brasileira. Nós vamos iniciar dando um giro no mercado, passando por algumas notícias das apresentadas no portal Grandes Nomes da Propaganda e onde você poderá complementá-las, além de ter muitas outras à sua disposição. Teremos também a participação de Patrícia Vidal, sempre com um caso interessante. E nossa amiga Kelly Dores, apresentando a próxima edição do jornal Propimark. Vamos às notícias? O Grupo de Mídia de São Paulo divulga o balanço de suas atividades em 2024 e realça as novidades para 2025, sendo a primeira delas, já está programado o destino da próxima viagem técnica internacional. O grupo de mídia vai ao México. A Deled dá mais um passo estratégico em seu projeto de expansão ao contratar Fernando Guerra como diretor de novos negócios. A Cantar e Bop Media identifica 5 tendências principais para ajudar marcas, anunciantes, agências e veículos a navegar com confiança neste 2025. A Calas Media OOH, empresa com atuação nacional, anuncia o lançamento da Calas Bus, seu serviço de mídia para ônibus, iniciando com o mercado do Recife e já contratado os mercados de Fortaleza e Natal. Fala Raul, fala você, hoje o papo é sobre Big Brother. O Big Brother Brasil 2025 chegou com tudo e antes mesmo de estrear já deu um show de estratégia. Esse ano o reality investiu pesado num pré-lançamento de divulgação que fez história, além de uma vasta divulgação na grade de programação já tradicional em todas as edições do BBB. 2025 contou com projetos especiais, como por exemplo aquele que trouxe de volta os grandes vencedores do programa, relembrando momentos marcantes de todas as edições. Além disso, o público pôde escolher alguns participantes e também ficaram sabendo com antecedência de nomes que vão entrar na casa, o que aumentou a expectativa de quem assiste. É claro que a publicidade digital também teve um papel fundamental nesse pré-lançamento, invadindo as redes sociais e mantendo o BBB no topo das conversas. Tudo isso que eu falei é um excelente exemplo de como é importante pensar e se dedicar ao pré-lançamento de um produto, e não simplesmente colocá-lo na prateleira ou sair vendendo como muitas empresas fazem, principalmente as empresas de serviço. Fazem isso nos dias de hoje, hein? Vejo muito isso acontecer ainda. A estratégia da marca adotada pelo BBB mostra que deixar a ansiedade de lado e ser mais estratégico pode ser extremamente lucrativo para o negócio. O BBB 2025 não só potencializou a audiência da estreia, como atraiu inúmeros patrocinadores e inovou também na maneira de atuar e ativar esses patrocínios, fazendo algo que muitas marcas deixaram de fazer, o que eu costumo dizer que é inovação criativa. Com acordo de 21 marcas, o BBB traz marcas gigantes como Pantene, iFood, Nestlé, Claro e Chevrolet. E um exemplo dessa inovação criativa que eu comentei aqui foi a tal carreata da Chevrolet. Celebrando os 100 anos de Brasil, a montadora trouxe veículos icônicos para marcar a entrada dos confinados na casa. E essa ação, além de memorável, reforçou o poder do BBB como vitrine de inovação e engajamento. Então, na hora de lançar o seu produto, calma, faça um pré-lançamento e utilize isso ao seu favor para já sair com um faturamento bem legal no lançamento do produto, tá bom? Quer saber mais? @eu sou Patrícia Vidal. Raul, um beijo e eu volto com mais. Na semana dos 471 anos da cidade de São Paulo, comemorado no sábado 25 de janeiro, a edição impressa do Propimark traz uma matéria especial que mostra como a capital paulista se destaca como benchmark e liderança criativa em OOH no Brasil. A edição traz também uma entrevista exclusiva com Luiz Constantino, CEO e CCO da Oliver, que fala sobre o modelo de in-house. A versão impressa pode ser acessada em edição da semana no site propimark.com.br. No quadro Propagandas Históricas de hoje,
nós vamos voltar lá pelo final dos anos 90, quando a Embratel apresenta as suas descagens diretas, à distância internacional, através de um trio de garotos impertinentes. Vamos a eles, se ligue neste comercial. Oi, eu sou o D. Eu sou o D. Eu sou o D. Somos o D. Não vem não, sanduíche é meu. Nós já lanchamos, mas o seu noivinho está com fome de amor. Liga pra ele. Deram com os burros na água. Meu noivo tá em Nova York. Eu sou o I. Somos o DDI. Ih, cacilda. Senhorita, um DDI para Nova York custa menos do que este hambúrguer. Liga agora. Ou a gente chora. É em inglês. Tá bom, eu ligo, tudo bem? Eu ligo. Para de chorar. Oi, menina. Tô morrendo de saudade. DDI, viaje o mundo via Embratel. Meu livro de cabeceira é o momento onde nós passamos pelas bibliotecas dos jovens, dos profissionais, daqueles que fazem o mercado da propaganda grandioso. Vamos conversar com Marco Frade, diretor executivo do Mapa OOH. Vamos acompanhá-lo? Olá, meu nome é Marco Frade, eu sou diretor executivo do Mapa OOH e também tenho um negócio paralelo, que é uma consultoria de marketing mídia chamada Bazar de Mídia, mas eu não estou aqui para falar de mim ou da minha carreira. Eu estou aqui para falar hoje no quadro Meu Livro de Cabeceira. E no quadro Meu Livro de Cabeceira eu quero muito indicar a leitura dos livros de um autor chamado Robert Galbraith, que na realidade é o pseudônimo da grande autora J.K. Rowling, mais conhecida como autora de Harry Potter, e há alguns anos atrás a J.K. Rowling decidiu escrever sobre a questão da espionagem, dos casos de detetive, e o primeiro livro da série, que foi um livro que me pegou bastante, foi O Chamado do Cuco. Na sequência teve O Bicho da Seda, Vocação para o Mal, Branco Letal, e agora nós temos esse livro aqui, que é O Coração de Nanquim. Foi lançado no ano passado. O Coração de Nanquim, vocês podem ver, é um livro grande, é um livrão, são mais de 1000 páginas, e O Coração de Nanquim conta a história do detetive Cormoran Strike, como é a história dos outros livros também, que tem uma parceria muito forte com uma profissional que entra em seu escritório, que é a Robin Elacorte. Eles quase vivem um romance, e a J.K. Rowling ela vai desvelando essas questões humanas, do relacionamento dos dois, com livro após livro, né? E ela tem um talento muito grande em fazer esses tipos de escrita. A gente vê isso muito na obra de Harry Potter. E o Cormoran Strike, ele é um ex-combatente do Vietnã. Ele não tem ele não tem parte de uma das pernas, então ele usa uma prótese. É uma pessoa extremamente soturna, mas com uma perspicácia, uma inteligência, uma capacidade de compreensão muito grande, que ela vai descrevendo isso no livro. E sempre J.K. Rowling muito detalhista, né? Ela entra no coração de Nanquim, no mundo dos blogs e no mundo virtual, mas com uma profundidade muito grande. Então ela fala de como são criados os ídolos, como são criados os haters, inclusive um dos haters é quem assassina uma das autoras do seriado Coração de Nanquim, uma jovem chamada Ed, que com seu ex-namorado Josh, criou essa série. E, claro, tem um crime a ser desvendado, mas o livro tem muito mais do que isso. Traz questões humanas que são muito além do que uma simples leitura sobre mistério e detetive. A J.K. Rowling, Robert Galbraith, bebeu nas águas aí de Agatha Christie com o seu Hercule Poirot, e também de Sir Conan Doyle com o seu famoso Sherlock Holmes, e trouxe pra gente o Cormoran Strike, que é muito legal, vale muito a pena, eu indico bastante. Boa leitura a todos.
em nossos destaques da semana, vamos apresentar alguns dos comerciais que rodaram no Grandes Nomes da Propaganda nestes últimos dias. Eu estou certo que você vai gostar. A Heineken 00 acaba de lançar a sua mais nova campanha global e quebra estigmas sobre a cerveja sem álcool. Diet friendly special. Produto destinado a adultos. Contratar um seguro pode ser tão fácil quanto escolher um filme em plataformas. Este é o recado da Yose. Sabia que o brasileiro é o povo mais desconfiado do mundo? Tá sempre duvidando de tudo. 350 e aqui agora a pessoa participa. Agora imagina um sujeito assim na hora de cuidar do carro. Na Yuse o brasileiro pode confiar. Afinal, são mais de 1 milhão de contratos emitidos. Mais de 80% dos clientes renovam e tem um time sempre pronto para te ajudar. É seguro pro seu carro e para você. Yuse, seguro conectado com você. A Universidade São Judas tem nova campanha, onde o diploma da São Judas vira um diplomão, que realça a tradição, o peso e a segurança de quem faz a São Judas. Não se forme com um diploma qualquer. Você merece um diplomão. Traga sua nota do Enem e faça São Judas. São mais de 50 anos de excelência no ensino superior. Com aulas práticas o tempo todo. 9 em cada 10 alunos saem daqui trabalhando. São 11 unidades na Grande São Paulo e Baixada Santista. São Judas, faça mais por você. A nossa entrevista de hoje é com o CCO e sócio criativo da agência Dom, Felipe Cuvero. Ele vai comentar sobre o lançamento do livro A Volta ao Mundo em 80 mil quilômetros. Eu tenho certeza que você vai fazer um belo passeio turista. O clássico A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne, foi inspiração para esta produção A Volta ao Mundo em 80 mil quilômetros, uma promoção da Continental Pneus trabalhada em inteligência artificial. E para falar desse assunto, nós estamos com Felipe Cuvero, que é um dos sócios da Dom. Muito bom ter você em Grandes Nomes da Propaganda, Felipe, e eu gostaria que você comentasse um pouco a respeito da agência. Legal, obrigado, Raul, obrigado pelo convite. Falando um pouco de mim antes da agência, eu trabalhei em grandes agências do mercado, passei pela Liulara TBWA, passei pela Thomson e depois pela Dentsu, e muito tempo em cada lugar. E na Thomson eu conheci o Mário D'Andrea. Trabalhei um bom tempo com ele lá na Thomson, a gente fez grandes projetos para Coca-Cola, Ford, Johnson's e vários outros clientes. E depois ele acabou me convidando para ir para a Dentsu, onde eu fiquei com ele como vice-presidente de criação. E tem uma curiosidade entre essa parceria com o Mário, que o Mário ele é redator de origem e eu sou diretor de arte. Então, quando eu saí da Dentsu, ele saiu um pouco antes de mim, e quando eu saí, o Mário me chamou e estava comentando da ideia de abrir a Dom, de abrir uma agência. E aí eu falei, me conta mais, né? Qual que é essa ideia? E é muito legal porque, como eu trabalhei muito tempo com ele na Thomson e também na Dentsu, a ideia era trazer um projeto de agência diferente do normal. Então, ele queria trazer uma agência que tivesse essa ideia de a gente colocou no nome soluções improváveis, né? Coisas que você não espera, que pense de um jeito diferente. Às vezes o cliente ele pede uma coisa, a gente fala, por que você, ao invés de fazer, sim, vamos fazer essa mídia tradicional, e por que a gente não faz uma ativação diferente assim que você não está esperando? Porque talvez o consumidor, ele sim vai ser impactado em toda a jornada dele por outros canais, mas talvez ele precise de um impacto para isso. Então foi assim meio que nasceu a Dom. E o legal também de nascer eu e o Mário, que são dois criativos,
que traz um pouco o coração da agência, né? A gente, na década de 90, nasceu muita agência com donos criativos. E eu acho que ficou um gap aí de agências que perderam um pouco essa alma criativa, esse coração da inovação, que tem muito a ver com o brasileiro, né? A gente é inquieto em relação à criatividade. Então, isso foi como nasceu a agência. Então, ela já nasceu inquieta, querendo fazer barulho e querendo trazer uma coisa nova, tanto para o mercado quanto para o consumidor. Comentei sobre inteligência artificial, Felipe. Eu gostaria que você comentasse como que está essa ingerência na publicidade de hoje e provavelmente também do futuro. A inteligência artificial ela é muito recente na propaganda, né? No mundo todo ela é recente. E na propaganda, como é uma categoria, um mercado que sempre absorve tendências ou novidades que estão acontecendo no mundo, então o mercado de propaganda ele acaba recebendo isso primeiro que outros mercados. Então a gente acaba sentindo um pouco o impacto da novidade. Isso gera, acho que, um pouco de ansiedade assim, em relação ao que está chegando e não saber direito como lidar com isso. Então gera um pouco de medos, ansiedades e novidades, e a gente, como mercado de propaganda, acaba sendo o primeiro a ter o contato e entender um pouco como funciona a inteligência artificial. O mercado todo está muito curioso para saber como é que isso vai impactar o dia a dia da agência. E impacta de várias maneiras. Você é um profissional de criação, um diretor de criação, não é? E eu queria saber justamente como ela pode ajudar a criatividade, amplificar a criatividade. Então, como criativo, acho que a primeira sensação que dá da inteligência artificial que ela vai ajudar só a criação na agência, né? Então, antes de falar da criação, eu acho que a inteligência artificial ela tem um poder muito maior do que isso. Ela pode eventualmente ajudar no atendimento para efetuar um texto mais completo e mais interessante para eventualmente uma conversa com o cliente. Na mídia, ela pode ajudar eventualmente criando processos mais mecanizados, onde talvez o ser humano perca muito tempo e ela pode ajudar nisso, e na produção e outras áreas. Mas na criação, que é aquela primeira sensação que a inteligência artificial ela ajuda de forma execucional e criativa, ela acaba sendo muito útil no dia a dia. A gente lá na Dom, a gente está usando muito inteligência artificial no dia a dia, na execução de layouts, de algumas coisas de artes finais, de textos finais, mas sempre como uma ferramenta, né? Então a gente utiliza como o ser humano utilizava o computador no início como uma ferramenta nova, a inteligência artificial está chegando como uma ferramenta nova. E a inteligência artificial chegou quase 20 ou 30 anos depois do computador, né, nas agências, mas acho que está tendo o mesmo impacto. Então, quem está sabendo usar vai se dar muito bem no dia a dia. E quem não souber usar vai acabar se ajeitando ou acabar saindo do mercado. Eu acho que isso é meio natural. Então, essa ansiedade, esse medo, acho que acontece toda vez que vem uma novidade muito grande em todas as áreas, né? Bom, ansiedade, medo, mas nós estamos super ou subestimando a inteligência artificial. Como você vê? Essa pergunta é muito boa, né? Ela tem uma dualidade aí, mas eu acho que a gente está os dois. Acho que às vezes a gente superestima a inteligência artificial achando que ela vai fazer tudo pela gente, né? Sozinha, como se fosse o HAL da 2001 Odisseia no Espaço, né? Que todo mundo sabe, eu não vou contar spoiler para quem não viu o filme, mas sabe muito bem o que acontece no final do filme. Mas a inteligência artificial, sim, ela é poderosa, né? Então, mas ela ainda não é tão poderosa quanto a gente imagina. E a gente subestima quando a gente acha que ela não vai, ainda precisa 100% do ser humano. Eu acho que é uma mescla, acho que tem um equilíbrio aí da gente entender onde ela pode chegar. E a gente vê que algumas pessoas sabem usar muito bem a inteligência artificial. E tem pessoa que acha que é mágico, que vai fazer rapidamente e não faz. Então, nesse sentido, talvez essa pessoa superestimou, mas ela não conseguiu usar todo o potencial. E eventualmente, tem pessoa que não quer usar, porque é um pouco resistente, então subestima o uso e acaba não usando o potencial dela. Então, acho que é uma pergunta muito boa, mas acho que tem um pouquinho dos dois lados. Bom, diria o seguinte, existe risco no uso da inteligência artificial? Eu acho que sim. Acho que toda nova ferramenta tem algum tipo de risco do usar do jeito errado.
E eu acho que a inteligência artificial um pouco mais. Porque a inteligência artificial ela ainda está sendo treinada, ela está muito ainda no início dela. E dependendo do jeito que você usar, ela pode ser mal usada. E a gente já viu alguns exemplos aí pela internet. Então, acho que os riscos são a gente deixar a inteligência artificial, que ainda não está perfeita, fazer o que ela quiser e não ter o nosso olhar de humano. Porque eu acho que a gente não pode esquecer do ser humano olhando aquilo como uma ferramenta e fazendo uma análise humana daquilo para ver se faz sentido, se tem alguma imagem mal feita, se tem alguma coisa que não faz sentido, juntou uma coisa que não deveria estar junta naquela imagem, ou um texto mal escrito que pode ter uma interpretação errada, né? A gente sabe o quanto vírgulas e tudo podem dar uma interpretação errada para o texto. Então, acho que o risco é esse, a gente achar que ela vai fazer 100% e o humano não ter esse olhar, esse cuidado para os riscos ou para coisas erradas que podem vir da inteligência artificial. Você comentou, Felipe, ter usado na DOM, não é? Inteligência, vem usando na DOM inteligência artificial. Eu gostaria que você nos desse algum exemplo, algo que nós possamos acompanhar. A gente recebeu um briefing muito interessante de um cliente nosso, o Pneus Continental, que é um novo pneu que eles acabaram de lançar, que é um pneu que tem uma durabilidade maior. Que ele tem uma durabilidade de 80 mil quilômetros, que é acima da média do mercado, e eles dão garantia dessa durabilidade. Obviamente, você tem que fazer toda a manutenção correta para atingir certas regras para essa garantia. E quando eu recebi esse briefing, tem duas coisas que me tocaram. Uma foi, caramba, a gente acha que não tem tecnologia no pneu, mas tem tecnologia no pneu, né? Apesar de a gente, no momento que a gente estava discutindo a ideia, a gente sabe que o celular em 20 anos mudou muito. O pneu, você olha o pneu, ele não parece ter mudado muito. Mas quando você olha no detalhe da estrutura, da composição do pneu, dessa durabilidade maior, você fala, caramba, tem muita tecnologia aqui embarcada que a gente não percebe. E pensando nisso, a gente falou, como é que a gente faz uma ideia que consiga trazer um pouco dessa tecnologia e desse benefício humano que traz, né, de trazer mais durabilidade, segurança e tudo mais, numa ideia que chamasse a atenção e estivesse conectada com os dias atuais. Foi aí que a gente teve a ideia de fazer um livro para a Continental, para fazer um lançamento, uma coisa também na categoria, e não só na categoria, acho que em muitas categorias um pouco inédito, né, se usar um livro para falar de uma campanha, para falar de um benefício do produto, e a gente quis juntar com uma história muito conhecida, que é a história do Júlio Verne, que é um livro conhecido, né? A Volta ao Mundo em 80 Dias. E a gente falou, calma aí, tem alguma coisa aí. E se a gente reescrever essa história, fazer uma sequência dessa história, A Volta ao Mundo em 80 mil quilômetros, porém de carro. Foi aí que a gente falou, tem alguma coisa legal aí, poderosa. E falou, tá, mas eu vou pôr meus redatores da agência para trabalhar? Mas eles nunca vão ter o estilo do Júlio Verne, eles vão demorar mais tempo para exatamente fazer aquilo que a gente faria com inteligência artificial muito mais rápida. Então foi aí que a gente resolveu colocar a inteligência artificial como uma ferramenta para nos ajudar a trazer o estilo do Júlio Verne de uma forma mais rápida e mais bem estudada. Então foi aí que a gente fez o livro A Volta ao Mundo em 80 mil quilômetros, que tem não só a parte de texto, como a parte de ilustração muito rica, exatamente para você viajar no mundo do pneu, entender todo o potencial que o pneu te dá de viajar o mundo e ter experiências novas. Então a gente conseguiu juntar muita coisa aí. Voltando à minha primeira história, essa paixão de juntar arte e tecnologia caiu como uma luva nesse briefing que a gente recebeu. Então foi um projeto muito gostoso de fazer. A gente demorou 9 meses para pôr de pé, porque muitos capítulos, muitas ilustrações para fazer e muitas idas e vindas até a gente chegar no modelo que a gente queria. E esse é o projeto que a gente já colocou na rua no dia 29 de outubro, Dia Nacional do Livro. Foi o dia que o Dom João abriu a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. E esse é o projeto que a gente fez aí, a gente trouxe aqui até para mostrar para você. O que eu gostaria de saber agora, se teremos novas histórias. Se aí vamos nos aprofundar na inteligência artificial e se a DOM vai esticar esse roteiro, esta viagem com o Continental Pneus. Muito legal. Falando sobre o livro, essa primeira história é a sequência do livro original, então até para entender um pouco mais, a gente trouxe como se fosse o tataraneto do personagem principal,
né, como uma sequência. No livro original existe uma aposta e nesse livro tem uma nova aposta. Então é muito legal porque se você conhece o livro original, você vai entender esses dois. Então essa é a primeira sequência. Se vai ter outras? Por enquanto, ainda não. Mas a gente já está traduzindo o livro para inglês. Estamos fazendo um audiobook para pessoas com deficiência visual, para poder também ter contato com essa história. Estamos avaliando no ano que vem fazer em espanhol o mesmo livro, então fazer uma nova edição do mesmo livro. E, por enquanto, ainda não tem previsão de novo para esse projeto. Porém, falando sobre outros projetos com inteligência artificial ou tecnologia na agência. Exatamente por acreditar nessa união entre tecnologia e arte, eu acho que isso traz uma novidade e uma curiosidade para o consumidor que está muito conectada com os dias atuais, com os dias de conteúdo, de gerar conversa, gerar assunto. Então, eu acredito muito que se a gente criar campanhas que geram conversa e assunto, é o que o consumidor quer ver hoje. Tem uma frase que eu costumo usar para muitos clientes meus, que o consumidor não quer ver propaganda. Parece meio um paradoxo, né? Então, tipo, o que a gente está fazendo no mercado, né? Sim. Mas o consumidor, acho que antigamente a gente ligava a televisão, tinha um intervalo. Se a gente não fosse no banheiro ou pegar uma pipoca, a gente parava e via o comercial, né? E, eventualmente, um ou outro a gente estava interessado. Revista, meio a mesma coisa. A gente ia folheando a revista, se tivesse uma coisa interessada, mas a gente estava ali. Hoje, o consumidor, e a gente é consumidor, né, Raul? Sem dúvida. E a gente decide o que a gente quer ver. Então, quanto mais a gente fizer ideias que gerem conversa e faça o consumidor ter o interesse por aquilo, aí nosso produto entra de uma forma natural. Então, a Dom, ela nasceu, a gente tem no nosso nome, Dom Soluções Improváveis. Ela nasceu exatamente com esse propósito de criar coisas que surpreendam e param aquele seu momento do dia para você prestar atenção. Então, assim, a gente tem projetos andando na casa e com certeza vão aparecer outros, porque a nossa inquietude em trazer uma coisa nova e que faça o consumidor se interessar pelo assunto, pelo produto do nosso cliente, é muito grande. Muito bom, Felipe Cuvero, que é o CCO da Dom. Muito bom ter você aqui em Grandes Nomes da Propaganda. Obrigado, Raul. Você já deu o enunciado, portanto, eu estou certo que nós vamos nos encontrar outras vezes. Com certeza, Raul. Espere que eu vou aparecer mais. Até a próxima. Até a próxima, Raul. Obrigado. O nosso programa de hoje, infelizmente, chega ao fim, mas você pode acompanhar tudo o que acontece em publicidade, marketing e propaganda diariamente no portal Grandes Nomes da Propaganda. E eu aguardo por você na próxima semana aqui neste maravilhoso canal Marketing. Um forte abraço e até lá!